Então, hoje, dando continuidade ao projeto Quem Tem Medo de Teoria, Encontre sobre Teoria da História, eu, Isadora Tavares Maleval, professora da UF Campus, vou conversar um pouco com a Maria Letícia Correia, que é professora atualmente, de História do Brasil do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Formação de Professores e docente permanente de pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela fez a graduação, mestrado e doutorado pela UF e atualmente é bolsista do programa Pró-Ciência da UERJ-FAPERJ desde 2012. Foi bolsista da CAPES na modalidade Professor Visitante no Exterior Sênior, no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, desculpa. Foi bolsista também do programa Jovem Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, e de pós-doutorado no país de CNPq, e bolsista da FAPERJ na modalidade de fixação de pesquisador no Departamento de História da UERJ. A Letícia tem experiência na área de História do Brasil, com ênfase em História do Brasil monárquico e republicano, atuando principalmente nos temas intelectuais, história intelectual, engenheiros, Estado, imprensa, modernidade e modernização. Integra a rede Prietas, hoje INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, projeto internacional, História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. E é membro do corpo editorial da revista Transhumante, revista americana de História Social. Bom, eu li aqui o resuminho do Lattes da Letícia, né? Como eu tenho feito com as outras pessoas com quem eu estou conversando, mas a ideia é justamente que essa trajetória sua acadêmica apareça na nossa fala, né? Já que é justamente pensar a importância da teoria ao longo, né, dos trabalhos que você desenvolveu, que você tem desenvolvido. E eu já deixo aqui meu agradecimento à sua aceitação, né? A Letícia, eu tenho muito carinho pela Letícia, ela foi minha professora na UERJ, quando ela estava no pós-doc, né? Justamente de historiografia brasileira, historiografia contemporânea. Então, duas disciplinas que têm essa conexão com a teoria da história, já que a gente entende que a história da historiografia também é um campo aproximado, enfim, da teoria da história, né? A ideia de que você estuda a escrita da história. Então, foi muito importante aqueles cursos para a minha formação, até para eu seguir por esse caminho. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, Letícia. Obrigada, Isadora. Eu queria também agradecer, começar falando que eu fiquei muito honrada com o seu convite para participar desse encontro, desse ciclo de encontros. Queria louvar a iniciativa, porque esse projeto, né, da Isadora, acho que é o projeto do Laboratório de História Regional da Universidade Fluminense, que visa um tipo de divulgação mais ampla para um público de graduação e também de pós-graduação, com o objetivo de superar dificuldades que são comumente associadas à área de teoria. E também, no roteiro de da entrevista, fiquei pensando, né, aspectos que dizem respeito à importância ou à utilidade da teoria nas pesquisas, que é uma questão que se coloca muito para os alunos quando estão elaborando seus projetos de monografia, seus projetos de pesquisa na pós-graduação. E acho que esse questionamento, essa separação entre a teoria e as pesquisas das pessoas é um lugar comum que precisa ser superado. Uhum. Porque, pelo menos, eu entendo que a teoria é uma dimensão constitutiva da construção de qualquer objeto de pesquisa, do esforço de delimitação de uma temática de pesquisa, do próprio desenvolvimento da análise. Uhum. Mas eu queria também registrar que eu fiquei muito feliz exatamente porque a Isadora foi minha aluna, né? Na graduação em História na UERJ, Isadora já mencionou isso, num momento muito importante da minha própria formação. Eu tinha acabado de defender a minha tese de doutorado e fui trabalhar na UERJ, no IFCH, no campus do Maracanã, com a bolsa de pós-doutorado, e nessa época tive a sorte de encontrar alunos muito bons que me demandaram muito como professora. Eu sou muito grata a esse período da minha formação, depois do doutorado na UERJ.
né? Porque ali eu pude estabelecer diálogos com alunos e com professores que também se tornaram meus interlocutores numa instituição que não era a instituição em que eu tinha percorrido a minha formação principal de graduação, mestrado e doutorado. Então, era uma abertura de possibilidades de diálogo e pesquisa que foi extremamente enriquecedora e eu acho que definiu também a minha trajetória dali para frente. Foi um tempo de abertura de alguns desafios e muito interessante. Então, eu agradeço muito esse convite, fiquei muito feliz exatamente porque, para mim, a participação como professora nas disciplinas de historiografia foi um momento de formação também, pelo diálogo com vocês. A ideia, então, é a gente pensar um pouco como que a teoria entra na formação do historiador, né? E nos trabalhos, né? Eu até comento em algum momento, eu elaborei um roteiro mais ou menos para a gente se organizar, e a ideia é pensar se a teoria, na concepção das pessoas com as quais eu estou conversando, se ela seria algo muito separado dessa vivência, né? Desse trabalho de pesquisa, de escrita, e de docência também, né, porque a gente está falando um pouco também sobre essa questão dos professores, da atuação em sala de aula, ou se ela é vista como algo orgânico pelos pesquisadores, né, porque como isso aqui é um projeto muito voltado para os alunos de graduação, eu percebo que existe essa dificuldade em perceber tanto essa utilidade, né, que a gente já comentou rapidamente, quanto essa união, né, entre a teoria e aquilo que eles estudam. Então, eles acham que se eles não vão estudar algo do campo da teoria da história ou da história da historiografia, eles não têm por que ler determinados autores, entender de determinadas discussões, né? Então, assim, é um pouco isso. Como que ao longo da sua trajetória, dos seus trabalhos, também como docente, se você quiser falar sobre isso, a teoria aparece, se ela realmente é um campo separado, se você entende que ela está sempre muito unida ao seu trabalho, às suas reflexões. Então, falando um pouco da minha formação, né, eu acho que a teoria teve um peso muito grande, o que refletia um pouco nos anos 80, quando eu fiz a graduação, a forma como o curso estava estruturado, o currículo da UF estava estruturado. A gente tinha disciplinas da área de teoria, da história, que eram chamadas introduções à história. Eu acho que é um modo antigo de tratar isso, mas que era muito inspirado, eu acho que no modelo francês de pensar a teoria, né? E que acho que não sei se inspirava um pouco no título do livro do Marc Bloch, que a gente lia na versão portuguesa, não existia ainda a tradução brasileira do ofício do historiador, então chamava Introdução aos Estudos Históricos e era o nome da disciplina, e um dos primeiros textos que a gente lia era o texto do Marc Bloch, né? E nessas três disciplinas a gente se colocava questões, quer dizer, as emendas colocavam essas questões para os alunos, que eram o que é história, um pouco a história das escolas ou dos movimentos históricos, problemas como o da verdade, na produção dos textos históricos, na pesquisa, questões da crítica documental, do problema da crítica de documentos e finalmente, depois das disciplinas de introdução à história, como chamava, que eram três, a gente tinha uma disciplina de epistemologia da história, voltada, então, ao estudo da produção do conhecimento em história propriamente. Então, a teoria tinha uma importância no currículo, né? Acho que isso se refletiu na formação de uma geração de professores e pesquisadores em história que foram meus contemporâneos, né? Havia uma ênfase, acho que como eu já mencionei, nessa historiografia francesa, a leitura do movimento dos análises, enfim, dessa história da historiografia francesa que era muito presente, e de historiadores ingleses, também, sobretudo os historiadores ingleses da tradição marxista, né, que eram muito referenciais e que são muito populares, o Hobsbawm, o Thompson, né, o Christopher Hill, que a gente lia também, e que se tornaram referenciais, acho que para a minha geração. Acho que eu poderia supor isso.
e que eram lidos não nas disciplinas de teoria, né? Os ingleses eles eram lidos mais nas disciplinas de história moderna, de história contemporânea, acho que um pouco assim, né? E aí eu acho que entrava nessa perspectiva dos ingleses uma outra característica que era a relação que esses pesquisadores tinham com, primeiro, uma leitura do mundo a partir de uma perspectiva do materialismo histórico, né? E o engajamento político que eles tinham tido ao longo das suas trajetórias de vida, todos eles, né? Como militantes. E eu acho que esse aspecto do engajamento é interessante porque ele é muito evidente quando a gente fala dos historiadores marxistas e quando a gente fala dos historiadores ingleses, mas ele está presente em outras historiografias nacionais, ainda que isso não seja tão explicitado, isso fica um pouco eludido assim, dos relatos, né? Mas, evidentemente, a formação do campo da historiografia francesa era atravessada por embates políticos, por engajamentos nacionalistas, socialistas, de diversos tipos. Essa politização que a gente via um pouco nos historiadores, ela era um tema que tinha muito a ver com o próprio contexto que a gente estava vivendo na universidade no período que era o contexto da abertura política. Eu entrei na universidade antes da Constituição, da Constituinte, e da Constituição de 1978, portanto, ainda no tempo da ditadura, dos regimes dos governos militares. Então, fazia muito sentido pensar a teoria como associada a um tipo de engajamento político, que era também o engajamento dos estudantes, não era mais o movimento estudantil dos anos 70, 60, que tinha sido esmagado pelas forças da repressão, mas havia tipos de engajamento muito presentes nos cursos de História e Ciências Sociais dos anos 80. É curioso você falar, eu gostei muito, né, dessa relação que você está estabelecendo entre o contexto de abertura política e esses autores que eram lidos, mas quando você mencionou antes nos cursos de teoria, o que você leu, né, nas introduções, enfim, é muito emblemático também, que pouco tenha se modificado ao longo do tempo, né, na década de 80 para cá. Né? O blog, por exemplo, ele segue sendo um clássico, né, um cânone irrefutável, porque, enfim, ainda faz sentido também ler o Marc Bloch hoje. Mas os outros autores, essa força muito grande da historiografia francesa, né? Enfim, e hoje, claro que tem um debate muito grande também em relação a isso, né? A gente tem aí as historiografias decoloniais, as teorias feministas, que estão buscando justamente, não é jogar fora tudo que foi visto antes, mas trazer à tona também uma nova problemática, né? Então, eu acho que faz sentido não pensar o passado somente nessa ótica da crítica à tradição, né? De a gente abandonar completamente. Mas também pensar por que a gente mantém tanto esses cânones mesmo, né? Esses autores, nos cursos de formação, né? Teórico que a gente tem, né? Eu digo isso porque eu dou aula para primeiro período, né? Eu dou lá na UF, a gente chama de construção do pensamento histórico, a disciplina, não é introdução aos estudos históricos, mas basicamente a mesma coisa. E é engraçado porque eu entrei em 2016 e de lá para cá, eu também meio que fiz esse esforço agora pensando, né? Nos textos que eu aplico e que eu comento, que eu discuto, e de lá para cá eu tentei mudar um pouco a ementa, justamente por perceber, né, essas novas possibilidades e necessidades mesmo, né, dentro da área da teoria, da gente pensar outros sujeitos, pensar outras áreas, né, enfim, outra forma de pensar a história mesmo. E até por conta desses novos estudantes, dos novos alunos que entram na universidade, né, a gente percebe que existe muito essa questão de perguntar, mas a gente só vai ler homens, a gente só vai ler autores franceses ou os alemães também, que depois entraram, acho que talvez esse tenha sido o grande diferencial da sua formação, por exemplo, para a minha, né, que a gente já leu mais os alemães, o Koselleck que entrou numa moda. Na época, né, não tinha as traduções do Koselleck.
Pois é. Coisas foram incorporadas em outros momentos da minha própria trajetória, mas que não estavam disponíveis nos anos 80. Exato, não era todo mundo que falava alemão, que lia alemão. Não, quase ninguém. Como Pois hoje. é. Mas eu queria fazer uma observação. Eu acho que tem uma observação sobre isso. Acho que é importante você estar trazendo, né, essa presença do cânone, né? E eu, particularmente, penso que isso traz alguns problemas para nós. Quando os cursos de introdução ou introdutórios ou de formação do pensamento histórico, não sei, da construção do pensamento histórico, se concentram numa historiografia estrangeira e nacional, que tem essa delimitação, me parece que a gente se vê enredado em debates e disputas que não dizem respeito, nunca disseram respeito ao campo, à forma como se constituiu o campo da historiografia no Brasil. Uhum. Sim. Então, por exemplo, toda aquela discussão nos anos 70 e 80, depois 90, sobre o retorno do político, né, como um enfrentamento a uma historiografia dos anos 50, majoritariamente quantitativa, econômica, estruturalista, francesa, né, quando aplicado às pesquisas no Brasil, não fazia muito sentido, porque não houve um momento Brodel no Brasil, isso não aconteceu, né? Não é assim que se constitui o campo da pesquisa no Brasil. Então, como assim o retorno? Reclamar o retorno da política, quando a política sempre esteve constituída na historiografia brasileira dos anos 60, dos anos 70. Você tem o Sérgio Buarque conduzindo a História Geral da Civilização Brasileira, com forte ênfase no político nos anos 60, 70, e depois os volumes organizados pelo Boris Fausto, pela Ângela Gomes, na mesma coleção, também com forte ênfase na política. Então, quando se falava em retorno do político para nós, não era o nosso retorno, era o retorno francês, não nos dizia respeito. E a gente usa isso muito como se fosse já uma natureza, né? Naturalizado mesmo, né? Isso aparece como justificativa de projeto de pesquisa, às vezes. Sim. Então tem o retorno do político, vamos delimitar objetos da história política como se fosse uma novidade, mas sempre teve aqui, né? Então acho que não só a historiografia ou a perspectiva decolonial não estava presente, talvez não tivesse muito formulada quando a gente estudou, mas acho que permanece também uma falta de diálogo com a própria história do campo da história no Brasil, que tem a ver com instituições como no século XIX, o IHGB, os institutos, e tem a ver com uma história mais recente da universidade, da forma como se constituem os cursos de graduação, que é uma outra história que não é europeia, que é nossa. Mesmo essa discussão do Koselleck, né, quando a gente começou a ler muito Koselleck, até as pessoas falam de uma moda historiográfica também em relação ao Koselleck, que foi um boom, né, principalmente depois que o Futuro Passado foi traduzido, não lembro quando foi, mas realmente entrou assim pelas graduações da vida, pelas pós-graduações. E aí muito se colocou isso, né, que a grande formulação dele diz respeito também a um contexto específico da Alemanha, né, da Prússia, enfim, nem era da Alemanha, ali da passagem do século XVIII para o XIX, né, então até aquela ideia dos conceitos que representariam de alguma forma aquela modernidade linguística que ele comenta, não fazem muito sentido se a gente pensar no Brasil do século XIX. Então, não é que a gente não possa utilizar e não possa ler, né, e fazer um diálogo, mas mantendo esses lugares, né? Eu acho que essas novas teorias que pensam essa coisa do eixo sul, enfim, tem vários conceitos em relação a isso, eu acho que são interessantes para a gente realmente colocar essas questões de uma forma mais clara, né? E realmente modificar alguma coisa, porque eu acho que também faz sentido nesse momento aí da década de 80, né? E outras formações, a gente realmente lê bastante determinados autores, né? E hoje, até por conta dessa abertura mesmo que houve nas universidades brasileiras, desses novos sujeitos que entram, questionam, porque os alunos questionam a gente o tempo todo, né? Eles colocam
a questão mesmo. Enfim, eu acho que faz sentido também agora a gente repensar isso, né? Tentar botar em prática uma inovação, não no sentido de que o que veio antes era ruim, né? Não é isso, mas de pensar realmente nessa teoria da história, nessa história da historiografia de uma forma mais própria, né? Eu acho que isso é importante. Acho que sim, e talvez continuar lendo, porque é a importância dos clássicos que fazem pensar sobre coisas que não estão contidas neles, naqueles textos, né? Nos fazem pensar sobre a nossa historiografia, os nossos problemas, as nossas questões de formação do Estado e da modernização, enfim. Exato, eu acho que ainda é praticamente impossível a gente pensar num curso introdutório sem ler o Mark Bloch, por exemplo, né? Morfologia da História. Porque realmente eu acho que ainda responde a muitas questões, né? Ou formula questões, né? Ele mesmo dizia isso, né? Que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, ainda faz muito sentido. Mas outras coisas, outros autores, outros textos, nem tanto, né? Então, realmente tentar reformular. E isso é um processo difícil, né? A gente fazer uma nova formação contínua, né? De ler novos textos, novos autores, pensar novas questões, isso é muito trabalhoso, né? Então, exige tempo também, não é do nada que a gente vai fazer isso. Acho que tem uma inércia, né? A forma como são feitas, construídas as emendas, os conteúdos. Exatamente. É difícil lutar contra essa inércia, né? Que significa construir de novo. Sim, mas é o que a gente tem que fazer mesmo. Sim. Mas aí você estava falando da graduação, né, de ferrovia, e, enfim, posteriormente, no mestrado, no doutorado, como é que foi essa relação sua com a teoria? Eu li muita teoria na pós-graduação. Eu acho que eu já vinha ler, a gente já tinha esse bloco de disciplinas, e para a gente era uma coisa importante, para mim, pelo menos era uma coisa importante na graduação, que continuou existindo na pós. Eu fiz disciplinas e também por conta da orientação da Sônia Mendonça, na UF, eu fiz muitas leituras teóricas, havia um investimento do grupo de pesquisa e do grupo de estudos ao qual eu estava vinculada, em leituras propriamente teóricas, que eram, inclusive, bastante separadas dos objetos de pesquisa. Eu poderia dizer que a maior parte das disciplinas que eu fiz na pós-graduação não estava relacionada com o objeto. É difícil a gente construir, às vezes, um horário que tem a ver com o tema especificamente. O tema é a sua especialidade, então, né, não vai ter disciplina sobre aquilo. Mas, assim, eu acho que isso foi muito importante para mim. Continuou sendo importante, porque foi nessas leituras que eu pude um pouco depurar os conceitos ou a forma de tratar e de construir os meus objetos e as minhas problemáticas de trabalho. Então, eu fiz disciplinas. Havia oferta de disciplinas teóricas e de disciplinas metodológicas. Eu cursei, por exemplo, uma disciplina de metodologia na ocasião do mestrado com o João Fragoso, que era sobre o antigo regime, não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, que era Brasil no século XX. Mas, por conta dessa disciplina, acabei lendo textos muito importantes da historiografia francesa, numa outra aproximação, que não é a aproximação que a gente faz na graduação, nos cursos de teoria, porque às vezes nos cursos de teoria a gente está lendo os textos de historiografia ou de reflexão teórica ou de proposição teórica, e ali a gente estava lendo as teses, ou seja, como se estabelece uma correspondência entre o aporte teórico discutido por aquela geração e uma pesquisa pronta, que já chega para você na forma de livro. Então, por exemplo, temas da longa duração, pesquisas. Assim, entender o que é a longa duração, por exemplo, é diferente de você ler um texto teórico do Brodel e você ler uma tese que trabalha com uma pesquisa seriada de 100 anos. Você tem dados reproduzidos num período de 100 anos. Mas, então, só retomando, eu acho que
tanto as disciplinas teóricas como essas disciplinas mais amplas de metodologia, elas foram elas ofereceram a oportunidade para um aprendizado importante, no sentido de mostrar como as pesquisas são construídas e como elas chegam a determinados resultados, as versões finais na forma de texto, na forma de tese. E eu acho que essa forma de ter as leituras teóricas e ter estudos amplos de historiografia, ainda que não vinculada aos objetos específicos de pesquisa, ela é importante, porque é ali que se vê a indissociabilidade entre uma coisa e outra, entre a teoria e a prática, que eu acho que é a questão um pouco que a gente está querendo trabalhar aqui. Sim, e perceber também esses caminhos, né? Eu acho muito interessante quando a gente percebe o percurso mesmo que levou ao trabalho ser da maneira como ele é, né? Até tem aquele livro do Anthony Grafton, não sei se você conhece, da nota de rodapé, e ele fala muito isso, como que as notas de rodapé são uma narrativa, formam junto com a narrativa principal uma outra narrativa, né? Que realmente mostra esse percurso que levou ao resultado final, né? E eu sempre brinco que com os alunos, né, que, enfim, essa questão da escrita, né, da história muito acadêmica e muito técnica e muito cheia de floreios, etc., que ela tem também o seu papel, né, de realmente mostrar, né, tem todas aquelas questões, né, de tentar dar uma aura de verdade ao texto, enfim, de prova, né, a gente, enfim, sabe muito sobre isso, o Ginsburg fala muito sobre isso, mas também tem uma questão que eu acho da ética mesmo, de demonstrar que aquilo ali não é uma coisa puramente o achismo, né, que saiu da nossa cabeça porque a gente quis, né, então, dar ao leitor essa possibilidade de perceber esse caminho, eu acho muito interessante, e é o que você falou, a teoria, quando você lê um texto puramente teórico e você lê aquilo de alguma forma, não digo aplicado à prática, porque eu acho isso meio esquisito, mas como que aquilo motivou, né, realmente encaminhou o olhar do historiador a ponto dele fazer o seu trabalho, enfim, dotando aquele trabalho de uma especificidade que tem a ver com a teoria, eu acho bem interessante mesmo, porque a gente percebe justamente como que são coisas unidas, né, não são coisas separadas, são indissociáveis mesmo. Né? E até, assim, essa bagagem que você trouxe da graduação, dessas leituras mais teóricas, também ajuda a você entender tudo isso quando você chega na pós-graduação e lê esses outros textos, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. A teoria ela tem a ver com uma bagagem. Né? O início pode ser muito difícil, porque justamente são produções que têm uma complexidade, não vou dizer que não, né? O objeto da teoria da história, né? Ele é muito realmente do plano das ideias, né? Você pensar os conceitos, pensar como os homens pensavam em outros tempos, isso é muito complexo, né? No início da graduação existe mesmo uma dificuldade que a gente não pode desconsiderar, mas essa questão de você ir lendo, tentando compreender, com o passar do tempo, vai levando ao amadurecimento intelectual que é necessário justamente para você fazer essas conexões, né? Você não faz essas conexões do nada. Né? Exato. Eu não sei, eu sempre fiquei imaginando assim que eu gostaria de construir um curso, né? E eu pensava isso muito na época que eu estava com vocês lá no Maracanã, que vocês eram meus alunos de historiografia, em que fosse possível combinar os dois tipos de leituras. Por exemplo, pegar o texto teórico, uma elaboração teórica, sei lá, por um exemplo, o próprio Brodel, o texto curto que ele faz sobre o que é duração, os níveis e tal, de aprofundamento, né, a conjuntura, a superfície, de metáforas que ele vai trabalhando. Para apresentar essa questão dos diferentes ritmos da mudança na história, que é um texto teórico, descritivo, e ler o livro, sabe, a tese, assim. Sim. Porque você vê como isso acontece na pesquisa propriamente realizada, que vai envolver a parte empírica e a construção de um texto, né? Que acho que são as três coisas que não deveriam estar separadas. O esforço de
mobilização de conceitos ou de proposição de conceitos, que se completa com a delimitação dos objetos da pesquisa, né, com o confronto com as fontes, né, e, por fim, com a escrita. Eu acho que não são coisas separadas. Para mim, não são coisas separadas. Eu acho que tem uma elaboração do especialista em teoria, né? Esse não é o meu caso, mas eu acho que quanto mais na nossa prática, como professor e como pesquisador, a gente tenta trazer essa especialidade para dentro da construção da pesquisa, da delimitação do objeto, por exemplo, eu acho que fica mais integrado e fica mais fácil de entender se a gente quer ensinar isso. Sim, com certeza. Isso foi claro aqui. Não, foi sim. E aí eu fiquei pensando, né, qual foram esses objetos que você trabalhou no mestrado e doutorado? Né? Só para a gente tentar entender também como é que a teoria entra. Para mim, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com problemas que tinham a ver com a formação do Estado no Brasil, no sentido amplo, com a formação do Estado capitalista, considerando, portanto, a formação do próprio capitalismo no Brasil, através de órgãos estatais, de atores que atuam na formulação das políticas públicas, que eu estou tratando como intelectuais, né, técnicos, portadores de saberes competentes, que se apresentam como autoridade para formularem políticas públicas e que, na verdade, estão mediando conflitos, e que são também os autores que elaboram a ideologia ou as ideologias justificadoras da promoção das políticas de desenvolvimento. Um pouco isso. Eu fiz isso na Primeira República, no mestrado, com o estudo de ideias econômicas de alguns engenheiros economistas, né? No período que eu estudei, no final do XIX, não existiam economistas por formação no Brasil, os economistas eram principalmente os engenheiros, eram ou autodidatas ou professores da Escola Politécnica, que no Brasil era um dos lugares onde se ensinava, por exemplo, uma cadeira de economia política, uma disciplina de economia política fazia parte do curso da formação do engenheiro. E no doutorado eu estudei um conselho do Vargas, no Estado Novo, que que buscava equacionar as disputas e as mediações para uma determinada área da política de desenvolvimento, que eram os usos das águas, a construção de usinas, coisas assim, o que me coloca de novo em contato com os engenheiros. Então, assim, minha preocupação acaba sendo um pouco com a atuação desses intelectuais associados aos projetos modernizadores. Sim. Para isso, algumas leituras teóricas foram muito constitutivas, a leitura do Antônio Gramsci, no que se refere à proposição sobre o conceito de Estado, o próprio conceito de intelectual também, no Gramsci. Eu fiz leituras importantes de textos do Pierre Bourdieu para pensar o campo de gestão da política, o campo da política e o campo intelectual, são conceitos importantes para mim. Nessas elaborações se tornou muito importante, muito constitutivo do meu trabalho, a necessidade de estabelecer um diálogo com a sociologia. Que eu acho que fazia sentido também na minha formação, de uma maneira geral, porque eu sempre, quando a gente começa a estudar a teoria da história na perspectiva da historiografia francesa, esse diálogo está muito presente, ele é muito constitutivo, ele remonta ao início do século XX, a formação dos campos disciplinares da sociologia, em confronto com a história, os debates do François Sagan, no início do século XX, a proposição interdisciplinar, uma falta de uma palavra melhor, do Zanardi, que está presente nos anos 20 e que está presente nos anos 90 também, num contexto muito específico de resposta às proposições pós-modernas sobre narrativa e nesse momento alguns historiadores reafirmam uma posição do pertencimento da história ao campo das ciências sociais e das ciências humanas. Afastada da representação da literatura, então tem
uma tomada de posição nos anos 90, nos anos 2000, que eu pude ler, acompanhar um pouco isso, e que também é constitutiva do momento em que eu estava produzindo a tese, por exemplo. Foi nos anos 90 e início dos anos 2000. Interessante como essas leituras realmente vão pautar o nosso olhar, né? É isso que você está comentando. Fazem sentido no longo prazo. Então, assim, ter lido o Marc Bloch, o Brodel, lá nos anos 80, faz sentido, me ajuda a acompanhar os debates nos anos 90, e é constitutivo da maneira como eu construo o meu objeto, ainda que eu possa estar mobilizando autores da tradição marxista também. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, como esses autores que estão fazendo esses diálogos, né, também, que você está apontando, né, com a sociologia, por exemplo, acabam também conformando um determinado olhar seu, né, não é conformando, mas, enfim, de uma necessidade também de procurar a sociologia, né, de fazer um diálogo com a sociologia, né? Então, isso é bem interessante de pensar. Que está muito presente, por exemplo, na beira da falésia do Chartier, em que ele estabelece diálogos com a sociologia, com a filosofia do Foucault. Mais tarde, quando o Chartier se preocupa com falar sobre o Bourdieu, depois que o Bourdieu morreu, tem uma publicação que é uma entrevista do Chartier com o Bourdieu, que foi publicada com o título Sociólogo e Historiador. Então, assim, é claro que é possível e necessário reconhecer as especificidades dos campos disciplinares, mas entendendo isso como um processo que é atravessado por um diálogo permanente. Sim. E aí, nesse contexto dos anos 90, você mencionou, para mim foi muito importante a leitura do Ginsburg, que eu li também na pós-graduação, também não tratava de temas e períodos que eu não estava trabalhando absolutamente, de história moderna. Mas a leitura dos textos do Ginsburg, depois dos ensaios dele, na discussão com as posições pós-modernas sobre retórica, sobre verdade, eu acho que ela é completamente constitutiva do que vai ser o resultado da minha tese. Acho que não está nem citado, mas está presente, e da minha prática de escrita e de proposição de pesquisa a partir daí. Porque, nesse momento, eu acho que o Ginsburg é um autor muito... aquela erudição absurda dele, ela traz muita coisa, ele retoma lá os clássicos, ele volta ao Homiliano, ele vai ao Aristóteles, para colocar questões assim, que já estavam presentes no que a gente lia nos anos 80, mas a gente não lia o Ginsburg ainda, ele já estava escrevendo, mas não estava sendo traduzido. E a produção dos ensaios teóricos dele também é mais recente, me parece, né, anos 90 para cá, eu acho. Mas, assim, olha a questão da verdade que está aqui, né? Discutindo sobre perspectivas de virada linguística, ou narrativas. Então, assim, não, mas o problema da retórica ele é sempre o problema do estabelecimento da verdade e da apresentação de provas, de um ponto de vista teórico. E eu acho que essas questões também atravessam, para mim, a forma de formular problemas de pesquisa. Sim. Eu acho que não apareça no trabalho, né? Mas são questões subjacentes ao modo de apresentar o projeto de pesquisa. E de pensar mesmo na história, né? Eu conversei com a Suzana Seixo, que foi minha colega lá na UF Campus, agora ela está no Rio, e um dos autores que ela citou, quando eu falei para ela comentar sobre a relação dela com a teoria, foi o Chartier, né? E sendo que ela trabalha com história ambiental, eu nunca ia fazer essa correlação, né, de uma maneira direta, né, de pensar que seria um grande aporte teórico para ela, mas é justamente isso, mesmo que não apareça completamente no trabalho, porque, enfim, dentro da discussão proposta não faz tanto sentido ali, a teoria, ela realmente orienta a nossa reflexão, né? Essa é a ideia de teoria que eu venho falando aqui nesses encontros. E você mencionou o Ginsburg, enfim, acabei pensando naquilo que a gente conversou antes, né? Queijos Vermes é o livro mais famoso do Ginsburg, né? É muito lido pelos alunos da graduação.
porque tem também uma facilidade, né? A história ela é contada de uma forma diferente, enfim, tem uma proposta muito interessante. E isso também está imbuído de uma carga teórica muito grande, né? Ainda que não seja um livro teórico dele. Então, eu acho que quando você lê esses trabalhos teóricos, tudo bem que grande parte deles foi publicado depois, foi produzido depois da escrita do Queijo dos Vermes, mas ainda assim fica muito clara essa associação, né? Quando ele vai falar muito sobre as possibilidades na história. Tem também um texto que eu gosto muito dele, que eu acho que é uma introdução, um prefácio dele ao livro da Nathalie Zemon Davis, do Retorno de Mark Tanguer. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre as possibilidades, as probabilidades na história, que é um pouco o exercício que ele fez no Queijo dos Vermes, né? Como conseguir criar uma narrativa de historiador, né? Com toda a seriedade necessária, mas ainda assim tentando preencher lacunas, né? A partir da imaginação histórica, por exemplo, que é uma expressão que ele usa, né? E de outras questões. Então, assim, eu acabei pensando muito nisso, né? Quando você falou do texto acabado, que, enfim, que não é necessariamente teórico, mas quando você lê também esses trabalhos teóricos, a gente consegue entender que esses autores todos, na verdade, ainda que a gente coloque certas produções deles dentro dessa área de teoria da história, eles estão produzindo outras coisas também, né? Eles, enfim, o próprio Mark Bloch, ele tinha lá a especificidade dele de trabalhar principalmente com a Idade Média, né? Enfim, o Saint-Fèvre, todos esses autores, eles têm produções de campos específicos, com cronologias específicas, recortes cronológicos específicos, mas estão o tempo todo pensando a teoria também, né? Então, realmente é indissociável, né? Isso que a gente está falando aqui. Eu acho que talvez nesse tempo também do doutorado para cá, essas leituras do Ginsburg, que para mim foram extremamente importantes. Porque, e o Chauty também, em parte, né? Porque quando se coloca o problema da história como representação, como narrativa, o que estava colocado lá quando eu comecei a estudar do compromisso com a verdade, né? Ele é reafirmado e reenunciado por esses autores, né? Pelo Ginsburg na discussão sobre a retórica. E aí tem esse caminho, né, de retornar ao Arnaldo Mobiliano, pensar os humanistas modernos do século XVII como eruditos, ou seja, que trabalham com fontes, que fazem as traduções. Tem um texto do Ginsburg muito bonito, que foi uma conferência que eu assisti lá na UF, depois acho que saiu, não sei se não há tempo, sobre o Leviatã, né? E aí ele está pensando nesses percursos. O Hobbes como leitor do Tucídides, né, da história da Guerra do Peloponeso, e é um trabalho que já é, em certo sentido, um trabalho de historiador, porque é um trabalho com fontes de outro tempo, e que na tradução se torna constitutivo da elaboração do próprio Hobbes na filosofia política. E aí eu acho, assim, que, voltando à questão dos textos que não podem deixar de, assim, que você estava falando, mas como é que a gente vai deixar de ter o Bloch como uma leitura que está obrigatória desde os anos, já são 40 anos de leitura de Bloch em cursos de introdução, em cursos de teoria. E nós não somos nem franceses, nem nada, né? Devemos estar lendo outras coisas, mas assim, tem proposições que são clássicas nesse sentido, elas fazem sentido para historiadores de diferentes gerações. Então, elas se tornam meio permanentes, acho que por isso obrigatórias. Eu acho que a definição do Bloch de história faz isso, né? O que é humano me interessa. Isso, como definir de uma outra maneira o que é história, num certo sentido? Ainda não temos uma proposição melhor para definir, né? Não, né? Assim como o Certeau também. Estamos, né, mobilizando ferramentas técnicas para falar dos que morreram, né, dos que não estão aqui, que são os homens do Marc Bloch, né, o humano na sua transitoriedade, né, assim, porque somos humanos, porque morremos e alguém conta a nossa história e faz esse registro. Isso é muito bacana.
Você falando, eu lembrei muito das suas aulas, né? Porque você me apresentou boa parte desses autores. Eu lembro que a gente Oi? leu, sim, a gente leu Heródoto. Eu até achei isso outro dia aqui em casa. Você trazia os trechos, né, do Heródoto, Tucídides, para trabalhar, né? E justamente ali já aparecia essa questão, um apelo à memória, né? De contar a história para que não se esqueça, né? Para que os homens do futuro conheçam, enfim. E o Ginsburg, essa discussão toda aí da verdade, e da representação e da narrativa, o próprio Hayden White, foi a primeira vez que eu tive contato com essas discussões. Então é engraçado, porque a gente estava falando sobre a questão da docência também, né, de ser professor, e tudo isso que você estava lendo, você colocou em prática com as turmas lá da UERJ, né? A gente realmente não tinha, e não por uma falta de teoria, porque nós tivemos excelentes professores de teoria ao longo da graduação, e uma grade muito teórica, né? A UERJ tem. Eu estava lendo, Então. mentindo com vocês. Agora, esse momento essa oportunidade da bolsa de pós-doutorado, ela é muito boa para estudar, né? Sim. Porque você ainda não está inserido completamente na burocracia massacrante da universidade, mas está na docência, na pesquisa, e aí é parte de diversões de leitura. Depois a burocracia vai te esmagando. E voltando, né? Então, teve essa discussão, né? Você trabalhou esses objetos de pesquisa ao longo do mestrado e doutorado, com arcabouço teórico que a gente pode dizer marxista, principalmente, né? Ainda que você tenha feito essas outras leituras, eu acho isso super interessante de você comentar, porque eu acho que também existe muito uma certa percepção, principalmente dos marxistas como um campo fechado, né? Enfim, quem é marxista só vai ler textos relacionados a isso, enfim, e a gente vê como que, na verdade, é interessante a gente ler um pouco de tudo, e isso, de alguma forma, também colabora com a nossa reflexão, ainda que, como você comentou, isso não apareça diretamente na sua tese, na sua dissertação, né? E aí, pensando nessas questões todas, né, eu acho que a gente já comentou aqui boa parte daquilo que eu havia previsto, mas assim, a pergunta que não quer calar, né, o que é teoria da história para você e por que você acha que existe também essa dificuldade tão grande, esse certo pavor de algumas pessoas em relação à teoria, né, já que para você parece que é uma questão muito orgânica, muito importante, que facilita, inclusive, né? Que é um pouco o oposto disso que eu estou falando. O que seria essa teoria e por que ela é tão difícil para algumas pessoas, enfim, porque ela não faz sentido para algumas pessoas? Olha, Isadora, eu acho que você formulou tão bem essa questão na própria pergunta do seu roteiro, que eu não conseguiria, talvez, pensar de uma outra maneira. Eu acho que a teoria inclui o pensar sobre o fazer da disciplina, o fazer do campo, dos historiadores, né? O pensar sobre o que é história, não só sobre o fazer, mas o que delimita o próprio campo, né? Para aplicar no vocabulário Bourdieu. Eu tinha já anotado a referência ao Marco Bloch. Eu acho que a história se interessa pela dimensão humana, de qualquer coisa que seja o humano, está incluído, que pode ser recrutado como um problema, um objeto de pesquisa. Então, tem assim, o esforço de construção de uma definição do que é o saber da história, uma reflexão sobre o processo desse fazer, que é o processo da pesquisa, mas não só da pesquisa, acho que inclui o estudo, a formação, né, um pouco todo esse percurso que a gente vem falando aqui nessa conversa. E que eu acho que é um esforço que é teórico e empírico, que algumas questões da teoria só fazem sentido quando submetidas a uma prova empírica. Eu gosto de pensar no campo da teoria também, na área de teoria e na definição do que seja história, como a partir de um aspecto que nos permite pensar sobre o que é diferente de nós. A história talvez tenha um traço
antropológico, no caso, que a gente não falou aqui ainda, a gente falou de sociologia, Uhum. mas eu acho que escrevemos sobre um outro, né? Sobre alguém que é diferente, sobre pessoas que já morreram, né? No meu caso, quase sempre meus objetos já morreram, e de um outro tempo, e que isso demanda uma série de operações teóricas e metodológicas para a gente não fazer corresponder ao que a gente pensa ou o que a gente faz, como os nossos objetos pensavam e faziam. Uhum. É um pouco o esforço teórico, metodológico de afastar o risco do anacronismo. E eu acho que, além de pensar o conteúdo da disciplina, a teoria nos ajuda a pensar o que é história, ou como fazer, e eu gosto de pensar que a teoria também é o que estrutura a forma da escrita, o processo da escrita dos textos, que é a apresentação desse produto final. E eu não estou falando só das teses, das dissertações, dos livros e dos artigos, eu estou falando das aulas também, Sim. né, que eu acho que é uma dimensão um pouco esquecida. A estruturação de um plano de aula, a preparação do que a gente chama de um conteúdo de uma aula, ela também é atravessada por conceitos, por esquemas explicativos, por formas de interpretar, que se organizam de uma determinada maneira que está atravessada pela teoria. Porque pressupõe um recorte, né, que também é subjetivo do professor historiador, né? Que é aquilo que a gente fala em relação à pesquisa, como que o recorte ele tem a ver com essa escolha, né, esse olhar. E a aula é a mesma coisa, né? Um curso, você planejar um curso. Exatamente. São textos também, né, que têm uma forma de apresentação diferente do artigo, da tese, da dissertação, mas eu acho que as mesmas questões constitutivas elas estão colocadas para o trabalho do professor. Acho que por isso essa aproximação se tem feito muito na área de ensino de história com a historiografia escolar, mas não apenas a historiografia do livro didático, a historiografia que se constrói na própria aula, né, na preparação e na aula. E eu acho que tem um último aspecto que eu anotei aqui um pouco quando eu pensei a resposta, que é, e aí eu acho que tem a ver com a minha formação, não sei se já é uma questão meio ultrapassada, talvez, mas eu acho que é uma questão importante ainda, que é pensar sobre a mudança, né, os ritmos de mudança. Porque se o passado, como eu estava falando, se eu considero que esses meus objetos do passado, esses atores do passado que eu examino são diferentes de mim, é porque mudou, alguma coisa mudou. Sim. Então, a história, o olhar histórico, ele tem que estar percebendo mudanças e ritmos de mudanças, como diria, sei lá, o Brodel da vida. Isso não significa que a gente tem que pensar nessas mudanças de uma forma teleológica, muito pelo contrário, finalista, não é isso. Isso deve, pelo contrário, afastar qualquer perspectiva de evolução, né, de ciclo, não é isso. Mas eu acho que isso continua sendo constitutivo da reflexão teórica. E hoje é muito atual também essa discussão, porque vira e mexe a gente escuta coisas do tipo, olha, o que está acontecendo agora foi o que aconteceu, não sei quando, né? Agora com a pandemia, se recorre muito ao passado para tentar entender o que é legítimo, né? Esse recorrer ao passado para tentar entender é super legítimo, mas entendendo que são momentos diferentes, né? Com individualidades mesmo, né? Quando você fala também essa questão da mudança, tem a ver com isso, né? Aquela ideia de cada época tem sua individualidade também, né? O retorno ao passado para explicar o que está acontecendo não é suficiente, né? Acho que isso tem que ser considerado, não vai ser suficiente. Embora eu estava até pensando nisso também, quando eu estava me preparando aqui, lendo o roteiro que você mandou, eu acho que tem um problema, um conceito que é central no que a gente está atravessando hoje, que é o de crise. Sim. Que é um problema clássico da teoria em várias escolas, em vários movimentos historiográficos,
que pode ser dimensionado de várias maneiras. A gente poderia dizer, no Brasil, a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise sanitária, a gente vive uma crise humanitária, no contexto da pandemia, no contexto do governo Bolsonaro. E a crise, ela aponta para uma ruptura, para uma mudança, né? O que ela está indicando, né? Se a gente consegue conceituar a crise. Sim. Então, eu acho que talvez se a gente não trabalha mais com grandes narrativas, ou se isso ficou um pouco secundarizado, isso não quer dizer que a gente não possa se preocupar com linhas de mudança. Sim. Né? Ou pelo menos a percepção da mudança, ou a percepção, que é um pouco a percepção do tempo no COSELA, que é aquilo que caracteriza a modernidade como aquilo que muda muito rapidamente, a duração diferente, essa percepção da mudança rápida. Sim. Mesmo que a nossa reflexão como historiadores sobre a mudança, ela seja situada nesse ponto de vista da percepção dos atores sobre a mudança. Uhum. Eu acho que é um pouco o Kozelia que coloca isso. E uma coisa que eu achei essencial que você comentou, né, até me fez pensar também nesse projeto que eu estou trazendo aqui, né, que eu estou falando o tempo todo isso, né, como que a teoria é importante nas pesquisas, mesmo de historiadores que não são da área de teoria, né, então como que em diferentes especialidades, com diferentes objetos, ainda assim a teoria aparece. E aí você falou a questão da formação, né, quer dizer, antes de tudo isso, não necessariamente é só por conta da pesquisa que a teoria importa, né, realmente, eu estou dando um sentido quase que pragmático para a coisa, então assim, como que você estudando a questão lá dos engenheiros, de uma modernidade, um determinado contexto, apareceu a teoria do Gramsci e colaborou com essa reflexão, trouxe novos olhares, né? Isso é essencial, mas quando você fala de formação, eu acho que é mais interessante ainda, né? Porque, na verdade, tem a ver com realmente essa ideia do que é ser historiador, né? O Proust, ele tem um texto, eu estou falando sobre esse texto todas as entrevistas, né, as conversas, que é aquele texto, Como a História Faz o Historiador, né? E por si só esse título já é interessante, já traz para a gente uma questão muito importante, né? Que é realmente a ideia de que o trabalho do historiador não termina na pesquisa, ou não termina na sala de aula, né? Não termina, digamos assim, no emprego, né? Daquilo que ele faz como trabalho, efetivamente. É um olhar que permeia a vida da gente, né? Então, assim, quando você vira historiador, na verdade, quando você está nesse processo de formação, por isso que é tão importante ler esses autores teóricos, ainda que aquilo ali não apareça nunca em lugar nenhum que você, né? Porque realmente colaboram com essa formação do ser historiador, né? Quase que uma Bildung lá da percepção alemã, né? É a formação integral do ser historiador. Então, a gente não se privar, existem algumas picuinhas, né? Alguns preconceitos dentro das áreas de teoria. Então, se eu sou marxista, eu não posso ler um pós-moderno, né? Se eu sou, então, se eu estou utilizando esse arcabouço, eu não posso gostar disso aqui também, né? Não, assim, você pode compreender que para sua pesquisa um determinado ponto de vista é interessante, é o que vai realmente encaminhar a sua percepção, mas que outras coisas também são importantes para a gente pensar, né? Para a gente, acho que pensar é a grande questão, né? Não necessariamente num trabalho efetivo, mas realmente essa coisa de olhar o mundo, né? Que também é tão importante para a gente, né? Viver, né? De uma determinada forma. Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que isso. Eu também acabei tomando uma posição muito pragmática aqui, né, para tentar provocar o interesse dos alunos de alguma forma, né? E eu acho que mais do que isso, é realmente uma questão de formação, você disse tudo. Eu adorei essa questão. Ai, que bom. Eu tinha pensado mais, eu não tinha pensado tanto na formação, estava pensando mesmo em como a gente incorpora isso nos textos. Mas é a formação, no fundo é a formação. É a formação, é a formação. Entender essas discussões todas, né? Eu acho que faz toda a diferença. Até para a gente poder optar, né?
Eu acho que quando o aluno está na graduação, até no mestrado, a gente ainda segue muito a linha do orientador, né, da iniciação científica, que é super importante. Mas, assim, você ter esse arcabouço para poder fazer as suas escolhas também, né? Porque, na verdade, o historiador ele necessita de fazer escolhas, de ter recortes, como a gente estava falando. Eu acho que isso é essencial, né? Exatamente. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se... Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha proposto, a gente conversou bastante sobre tudo, né? Acho que ficou bem clara essa relação da teoria para o seu trabalho e também para a sua formação, como a gente falou, né? Mas se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, no roteiro estava previsto esse item final e eu tinha pensado em falar uma coisa que eu acho que eu já falei um pouco, que é essa questão interdisciplinar, que eu acho que a gente... que está presente um pouco também no nosso trabalho. Essa possibilidade não só da abertura das leituras dentro do campo da história e dos especialistas, dos especialistas na teoria, que enunciam da forma melhor esses problemas, de uma forma separada da aplicação na pesquisa, ou de como aparece na pesquisa. Mas, assim, para mim continua sendo muito importante o diálogo com a sociologia, que eu tenho feito um pouco através de um historiador que eu estou lendo mais agora, que é o Christophe Charles, que é um interlocutor da sociologia do Bourdieu, né? Então, na medida em que o meu campo de especialidade se torna o campo da história dos intelectuais, o Christophe Charles enraiza esse campo, esses objetos, sociologicamente. Isso me interessa como uma pesquisadora de história social, por exemplo. Né? Sim. Quando eu tento fazer pesquisas de história intelectual que estão preocupadas com o lugar desses atores nos grupos sociais no mundo. Então, é um pouco... Eu acho que continua existindo um espaço aí, que eu não sei se eu gosto da palavra interdisciplinar, mas acho que não tem outra. Mas é um diálogo que eu acho que precisa ser feito com as outras disciplinas das humanidades. E que também tem o humano como seu foco de preocupação, que podem trazer ferramentas interessantes. Então, depois de ler muito Bourdieu, que é aquela dificuldade toda, aqueles textos difíceis, eu acabei encontrando um pouco na leitura do Christophe Charles exemplos, formas de trabalhar histórias que trabalham períodos contemporâneos ou próximos dos que eu estou trabalhando, de final do XIX a meados do século XX, e que me ajudam a pensar diferenças, exatamente porque eu trabalho na perspectiva da história dos intelectuais no Brasil, né, na imprensa, que atuam na imprensa brasileira, e pensar sobre essas diferenças do que está acontecendo nos exemplos que ele estuda me ajuda, sabe? Então, eu acho que esse diálogo, para mim, ele continua sendo constitutivo da construção de objetos de pesquisa. Essa também é uma discussão muito importante dentro da teoria, né? Essas relações com outros campos de saber, justamente para pensar no campo da história como um campo específico, né? Disciplinar, e todas aquelas questões, né? Então, tem até dentro da questão da história cultural, por exemplo, né? Dos trabalhos da Sandra Pesavento, né? É bem interessante porque ela comenta sobre isso de uma forma muito didática, né? Não é porque você usa, por exemplo, a literatura como fonte ou você discute a relação da história com a literatura que você vai se tornar um literato ou um crítico literário, né? Então, voltando ao próprio Chartier, né? Quando ele fala da apropriação, né? É um pouco isso. A gente lê, não tem problema nenhum a gente ler autores de outros campos, né? Até porque a gente entende que esses campos são constituídos num processo, como você falou, né? Não é algo dado, não é natural,
essas divisões não são naturais, então esses intercâmbios, né, essas conexões, esses diálogos, eles devem existir, né, para justamente ajudar. Então, a reflexão teórica no campo da história sempre foi muito permeada por essas relações também, né? Então, também não quer dizer que a gente deixe de ser historiador ou é menos historiador por conta disso, mas é justamente no que isso vai agregar no trabalho do historiador, né? A filosofia também, né? Pois é, e a filosofia ficou tão de lado, né, durante tanto tempo, justamente também por conta da própria projeção dos análises, né? É. A gente fala sobre isso. Lá na UF, por exemplo, eles não têm, entre os cursos introdutórios, né, de primeiro e segundo período, filosofia, né? Tem sociologia, tem antropologia, tem geografia, mas não tem filosofia. E é uma questão também para a gente pensar, né? Por que não tem? Existem questões práticas também, sim, mas por que a filosofia também foi muito deixada de lado, né, dentro dessa perspectiva da formação do historiador, né? Também aponta para esse processo que a gente falou, né, da relação entre os campos de saber. E é tão importante no campo da teoria, né? Sim, muito História dos importante. conceitos Sim. e na teoria mais contemporânea, na produção mais contemporânea em teoria. Não é à toa que os alunos brincam, né, que a minha matéria fala assim, mas professora, você está sendo muito filósofa. Tá parecendo uma filosofia essa disciplina, não parece história, né? Porque é justamente isso, né? O próprio questionar, o refletir, ainda é pensado muito dentro da ótica da filosofia e tem uma relação, né? Tem uma relação, né? Mas se o aluno pensa que a história é aquela história factual dos grandes homens, dos grandes feitos, toda aquela questão que ainda é muito comum na escola, realmente, quando a gente pensa muito, coloca muitos pontos de interrogação, isso vira filosofia, não história, né? Então é curioso também pensar isso. Bom, enfim, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Não, mas. obrigada. Eu só Ah, agradecer, eu gostei muito da oportunidade e super agradeço o convite e a oportunidade de fazer essa entrevista. eu que Fazer essa agradeço. conversa, mais uma conversa do que uma entrevista propriamente. Sim. Não, a ideia é essa, tentar fazer o mais informal possível, né? Esse bate-papo. Para que as pessoas conheçam também o trabalho de vários historiadores e professores super interessantes que a gente tem e entendam mesmo esse lugar da teoria de uma forma um pouco mais amigável, digamos assim, né? Eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu carinho também, né? Enfim, eu tenho muito carinho por você, pelo que você representou na minha formação. E esse projeto continua, vão ser 10 conversas. A cada 15 dias eu disponibilizo no canal do Laboratório de História Regional e Patrimônio. Enfim, a ideia é realmente fazer dessa quarentena, de tudo isso que está acontecendo, um momento que tenha pelo menos alguma coisa de positivo, né? Da gente tentar se conectar de alguma forma, já que a gente está falando de internet, né? De redes sociais, enfim. Então, fazer alguma coisa desse momento tão terrível, criar esses diálogos, essas conversas, esses encontros sobre teoria da história. Obrigada.